Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a mais um momento de devocional, mais um momento de oração, mais um momento de estarmos juntos como igreja e irmãos para buscarmos a Deus, Ele que pode todas as coisas, que ouve as nossas orações e que se faz presente nas nossas vidas em todo momento. Hoje pela manhã já tivemos o privilégio de sermos ministrados pela palavra de Deus nessa sexta-feira pelo TIRS, trazendo aqui uma palavra de Deus. Durante toda essa semana, irmãos que se preparam, irmãos que dedicam uma parte do seu dia, dos seus minutos às 7 horas da manhã e também às 18 horas, para abençoar você. Então a gente quer pedir que você ore por todos os nossos irmãos voluntários do Ministério de Intercessão. Ore por nós, ore por esses irmãos, pelas suas famílias. Esse ministério é um ministério que eles têm feito com tanto amor, com tanto carinho e enche o nosso coração de alegria de ver a dedicação, o compromisso deles, o quanto eles ficam tristes, chateados quando a internet, a conexão não permite que a gente ofereça a melhor live possível para você. Então a gente quer pedir essa oração por cada um desses irmãos. Hoje, sexta-feira, nós estamos entrando em mais um final de semana de novembro e que bom que você está aqui. Nesse início de noite, hoje dia 5 de novembro, você que tem filho adolescente, hoje nós temos o nosso encontro dos teens. Quem vai estar com os teens hoje à noite é o missionário Walter e a Alzira, que trabalharam no Senegal por um tempo, por alguns anos. Também teremos o Super Kids, você que tem aí filhos que podem participar do Super Kids, nós convidamos você que eles estejam também na sexta-feira, hoje, às 8 horas. Temos tido as nossas reuniões de pequeno grupo, orem por cada pequeno grupo, alguns ainda online, alguns presencial. Orem por cada um desses líderes e por cada um desses irmãos. Querido, vamos orar? Vamos orar? Vamos orar pelos jovens casados? Eu quero que você esteja orando. O pastor Aderson reforçou isso no domingo. Jovens casados esse final de semana. O retiro dos jovens casados, ali naquele hotel, cada um daqueles casais, cada uma daquelas famílias, que Deus de fato ministre o coração deles. A gente está conversando com a Aline e com o Gustavo, e nós vemos assim o quanto o diabo não está feliz, com esse encontro, com esse retiro, porque ele sabe que vidas serão ali impactadas, casamentos serão ali restaurados. Então ore pelo Gustavo, pela Aline, ore por cada casal que vai estar participando do retiro, ore por toda a equipe. Talvez você não tenha noção de como é difícil preparar um retiro como esse dos jovens casados. Então que você ore, a gente conta com a sua oração. Vamos orar? Oh Deus, obrigado. Obrigado pela oportunidade que temos de estarmos juntos. Obrigado, Pai, por essa ferramenta que o Senhor nos dá como oportunidade de estarmos aqui buscando ao Senhor. Obrigado pela Samara, pelo Fernando, que sempre estão nos abençoando com as suas lives. Hoje ela não conseguiu estar aqui devido ao trabalho, mas abençoe a sua filha, guarde ela, renove suas forças, ó Pai. A Deus, obrigado por cada família aqui representada. Nós queremos interceder, ó Pai, por cada um que está neste momento acompanhando essa live. Aqueles que estão ao vivo, aqueles que vão acompanhar em outro momento, ó Deus, nós clamamos ao Senhor por cada um deles. E oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E nós estamos muito felizes porque nós vemos aqui nos comentários, nós temos acompanhado não só pedido de oração, mas também agradecimentos. A Mei Ling, agradecendo pela cirurgia, pela recuperação. Nós estivemos orando por ela, conversamos com ela agradecendo a Deus aí pelo cuidado. Então, talvez você tenha colocado alguns motivos de oração, querido, creia, Deus nos ouve e nos responde, mas é no tempo dele, não é no nosso tempo, entenda isso. Nesse início de noite, nessa sexta-feira, nessa última live da nossa semana, eu quero falar de um tema que é consolados para consolar. Nós, não tenha dúvida disso, temos sido consolados por Deus.
nossa família, minha família em especial, desde abril, com o falecimento do meu sogro, o pastor Oliswald, nós temos visto isso. Deus consolando a Dona Maria, minha sogra, Deus consolando a Luciana, minha esposa, Deus consolando neste momento os meus filhos, os netos, que conviveram muito e bem de perto, desde pequeno com ele. O quanto nós recebemos essa consolação, esse carinho de Deus para a gente continuar, para não desistirmos, não pararmos. Mas essa consolação que Deus envia para nós nos momentos difíceis da vida não é só para nós. Nós somos consolados para consolar. Essa mesma consolação que eu recebo de Deus, eu preciso compartilhar com outros que talvez estejam passando por algum momento semelhante ao que eu tenho passado, ao que eu já passei, ou até pior. Irmãos, muitos irmãos, não só da nossa igreja local, da IBMJ, mas muitas pessoas que passaram pela experiência do Covid, foram curadas. Hoje, a família que foi consolada em todo aquele momento de UTI, em todo aquele momento de intubação, hoje eles têm a capacidade de consolar outras famílias que talvez estejam passando com algum membro enfermo, hospitalizado, a ensinar essa família a confiar em Deus, a depender mais de Deus. E eu quero ler então 2 Coríntios 1, versículo 4. Talvez você já conheça esse versículo, que é 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 1, versículo 4. Então é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo é 1 e o versículo é 4. Eu vou ler na versão NVI. Diz assim a palavra do nosso Deus: é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação. É Ele, Deus, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Você entendeu o que esse versículo está nos ensinando? Deus, Ele nos consola em toda a nossa tribulação. Ele sempre está presente. É isso que a gente tem falado em todo esse tempo. Nós não estamos sozinhos, Ele está presente. Deus é sempre presente na hora da angústia. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Mas essa consolação que nós recebemos de Deus, que nós recebemos do Pai, que vem do alto, ela vem para que nós também possamos consolar os que estiverem em qualquer outra espécie de tribulação, que estiverem perto de nós, esperando o nosso apoio, esperando o nosso ouvido, esperando palavras de motivação, de promessas de ânimo, de esperança. E quando a gente olha o grego, o Novo Testamento foi escrito no grego, essa palavra tribulação no grego, ela tem pelo menos dois significados. Primeiro, o ato de prensar, imprensar, pressão. Então, quando fala que Deus nos consola em toda a nossa tribulação, é nesse momento que nós somos prensados, que temos que passar pela experiência da pressão, opressão, aflição, tribulação, angústias, dilemas. Essa palavra tribulação no grego, ela significa tudo isso. E quantos passando por um momento de opressão, por momentos de aflição, por momentos de tribulação, quantos vivendo angustiados, quantos sofrendo com seus dilemas. E todos nós passamos por diversas tribulações. Ontem, na reunião do pequeno grupo, do Kiko, da Maria, o estudo falava sobre nós sermos perseverantes. E o autor começava o estudo dizendo assim: talvez você não esteja passando um dia mal, mas esse dia vai chegar. E não que a gente esteja torcendo para que o dia mal chegue logo na sua vida, não, querido. Mas é termos a consciência e termos a visão de que nós não estamos isentos de passarmos pelos dias maus, pelos vales de dor, pelo vale da agonia, como o nosso mestre passou. E já estávamos estudando aquele texto de Jesus no Getsemane. Sabemos que mesmo passando por momentos de tribulações, de angústias, de aflições e de dilemas, nós também sabemos que o nosso Deus, Ele é sempre presente.
E que nesses momentos Ele é o nosso consolador. Ele não só está presente, Ele nos consola. E a consolação que vem de Deus, a consolação vinda de Deus, nos torna aptos a enfrentar a situação que estamos vivenciando. E talvez você pense aí agora em alguns momentos em que você vê isso claramente. Olha, foi Deus que esteve ali me consolando, me fortalecendo, me ajudando, renovando as minhas forças. Por isso eu passei. Mas essa consolação vinda de Deus, ela não somente nos torna aptos a passar pela situação, mas nos torna aptos a consolar outros que estejam passando por qualquer outro tipo de situação difícil na vida. Consolar outros com a mesma consolação que recebemos. Olha que interessante esse texto. Olha o que Paulo está ensinando àquela igreja. Olha tudo que vocês recebem de Deus para a vida de vocês. Queridos, não é só para vocês, é para vocês repartirem. E por que será que a palavra de Deus nos ensina isso? Porque, infelizmente, nós, por sermos inclinados à carne, ao nosso suprir as nossas próprias necessidades, o nosso próprio eu, nosso egoísmo, nós muitas vezes temos muita dificuldade de repartir. Lembra os nossos filhos, quando a gente tem que ensinar eles a dividir o brinquedo, a dividir com o coleguinha? Nós temos muita dificuldade disso. A gente quer receber, a gente quer os presentes de Deus, mas a gente tem muita dificuldade de partilhar desses presentes com quem está do nosso lado. E quando Paulo diz que a consolação que a gente recebe de Deus, com ela mesma a gente tem que consolar outros, Paulo está ensinando isso. Deus quer isso de mim e de você, que a gente possa partilhar dessa consolação com aqueles que também estão aflitos. E esse é o papel da igreja, esse é o papel dos filhos de Deus, essa é a minha responsabilidade, essa é a sua responsabilidade, de estarmos presentes na vida daqueles que estão precisando de apoio, que estão precisando de ajuda, que estão se sentindo sozinhos. Então essa consolação vinda de Deus, ela nos torna aptos para consolar outras pessoas que passam por situações semelhantes a nós. Muitas vezes o que a gente precisa fazer é tão somente chorar com aquela pessoa, ou se mostrar solícito, se oferecer para ajudar naquilo que for necessário, ou naquilo que estiver a meu alcance. Simplesmente talvez dizer assim, olha, estou orando por você, mas quando você disser isso, ore mesmo, que não seja só palavras. Há um texto lá de Romanos 12, 15, que diz assim: alegrem-se com quem se alegra, chorem com os que choram. Alegrem-se com quem se alegra, chorem com os que choram. Até citei num pequeno grupo esses dias que muitas vezes a gente vê esse versículo sendo vivido de forma diferente hoje. Não só dentro da igreja, mas fora da igreja também. Muitas pessoas estão se alegrando com quem está chorando. E eu sinto alegria por ver o sofrimento do outro, porque eu desejo o mal mesmo para a vida dele. E muitas pessoas estão chorando por ver a alegria do outro, porque ele queria que aquela alegria fosse dele e não do outro. Então, querido, não vive esse versículo de forma errada. Que você não se alegre pela tristeza do outro e que você não chore pela alegria do outro. O versículo é bem claro. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. E eu vou se alegrar com quem se alegra porque eu recebo essa consolação de Deus. Eu vou chorar com os que choram porque eu recebo essa capacitação de Deus. Consolar alguém, com certeza também, não é fazer o que os amigos de Jó fizeram. Lembra os amigos de Jó lá naquela experiência de Jó, depois de tudo que ele perdeu, de toda aquela prova que Deus tinha colocado o seu servo para viver e ser experimentado ali? Os amigos vieram para julgar. Os amigos vieram para dizer assim, olha Jó, você está passando por tudo isso porque você pecou, você fez algo de errado, confesse o seu pecado para Deus. Eles estavam julgando Jó como se Jó estivesse sofrendo por causa do seu pecado. E às vezes, o que as pessoas querem de nós, querido, não é essa atitude de julgamento. Não é que a gente faça uma análise do porquê ele está sofrendo. Talvez o que as pessoas estão mais precisando de nós é que a gente simplesmente abrace elas, esteja perto delas. Elas estão precisando serem ouvidas.
ver que de fato a gente está se importando com as suas dores, com o seu sofrimento, e entender que se ela está falando que está doendo, de fato está doendo. Não é eu olhar e falar, mas está doendo tanto assim, não é para tudo isso também. Não, querida, é eu começar a colocar em prática na minha vida algo chamado de empatia, me colocar no lugar do outro, começar a olhar a vida da forma como o outro olha, e eu vou começar a ver o porquê ele sofre como sofre. Portanto, que a gente não seja como os amigos de Jó, julgando, mas que a gente esteja perto para apoiar, para ouvir, para abraçar, para consolar. Tem pessoas querendo consolar, mas com uma marreta na mão, martelando a pessoa, julgando a pessoa. E a pessoa que já está para baixo, ela fica ainda mais para baixo. Ela não recebe palavras de motivação, de esperança, de vida. Querido, eu e você precisamos levar para as pessoas que estão ao nosso redor palavras de vida, palavras de morte, de desmotivação, desesperança. Isso a pessoa já está recebendo de monte todos os dias, pelo WhatsApp, pela TV, pelas rodas de amigos no trabalho. Eu e você fomos levantados por Deus, estamos hoje em tantos lugares, representando a igreja dele, para levar palavras de vida, de esperança. Use sua boca para levar palavras de vida e não de morte. Não devemos machucar ainda mais quem já está sofrendo. E tem crente, e que triste é isso, que triste é falar isso. Tem crente que machuca ainda mais quem está sofrendo. Se for para fazer isso, querido, não se aproxima não. Fica no seu cantinho. Nós não podemos machucar ainda mais quem já está sofrendo. O que essa pessoa precisa é de cura, é de ajuda, é de restauração, é de consolação. Imagine alguém com câncer, e a gente vai olhar para essa pessoa e fazer como os amigos de Jó, olha, talvez você esteja com câncer, porque você pecou, é algum erro da sua vida, é algum pecado, confessa para Deus. Não, querido. Lembra quando Jesus estava diante de uma mulher adúltera? Lembra o que Jesus diz? Eu quero ler o versículo aqui. Eu não te condeno. Vai e não peques mais. Primeiro, Jesus a ama. Jesus não está passando a mão no pecado, na cabeça dela, e dizendo, olha, o que você fez foi bonito, parabéns, eu apoio. Não. Primeiro, Jesus ama aquela mulher, ama aquela pessoa, acolhe aquela mulher e não a condena. Por último, ele falou a respeito da sua ação, do seu erro. Vai e não peques mais. Mas primeiro Jesus acolhe, abraça, ama, para depois dar a direção que ela precisava ter. Precisamos então ter discernimento na hora de consolar alguém. Esteja ou não em pecado essa pessoa, talvez ela não esteja enxergando o que está vivendo, mas, querido, nós precisamos lembrar do seguinte: não machuque ainda mais quem já está ferido. Seja alguém que de fato traga reconciliação, restauração, instrumento de Deus para mudança. Console as pessoas, mas console as pessoas não com o seu olhar, com a sua forma de ver as coisas. Console o seu olhar com o amor do Pai, com o olhar do Pai. Lembra Jesus? Que olhava e sentia grande compaixão, se movia de íntima compaixão. É dessa forma que a gente tem que olhar, que ver e que estender a mão. Orar pelas pessoas que estão precisando da nossa ajuda, amar essas pessoas, ser mais compreensivo com elas. Queridos, eu e você, não é somente eu, nós estamos sendo consolados para consolar. Faça isso. Sabe o que você vai ganhar com isso? Você vai ganhar muito. Porque quando a gente dá, quando a gente oferece, quando a gente partilha, quem ganha não é quem recebe, somos nós que estamos dando. E não há coisa melhor do que sentir esse sentimento de eu estou sendo útil para ajudar alguém. Ajudar alguém a se levantar, ser melhor. Querido, faça isso. Que Deus te abençoe.
Eu quero ler o versículo novamente. É Ele, Deus, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. A Márcia Diniz, ela pede oração pelo Valdeci. A Angélica, ela pede para que a gente continue orando pela saúde do seu pai. A gente continua orando, viu, Angélica? O Renato, ele continua pedindo oração pelo Vitor Hugo e a Jéssica Angélica. Nós queremos também lembrar os irmãos a continuar orando pelo Norberto. A Dete pede que a gente continue orando aqui pelo Norberto e por ela também. Vamos continuar orando por essa família, Norberto, Dete, que há algum tempo aí estão passando esse momento de serem consolados por Deus, de serem ajudados, né? E a igreja sempre junto. Vamos continuar orando aí então por essa família. Vamos continuar orando por esses nossos irmãos queridos. Lembrando novamente do nosso retiro dos jovens casados e de todos aqueles que diariamente estão aqui conosco, no nosso momento de oração, nas nossas lives. É muito bom estarmos juntos. Você não tem noção de como isso é gostoso. De estarmos aqui compartilhando a palavra de Deus, de estarmos aqui juntos, né? É muito bom mesmo. A Alice pede para que a gente continue orando pelo neto dela, o Leonardo. Está com muita dor de cabeça, também está com Covid. E a gente vai continuar orando pelo neto da Alice. Vamos orar? Pedindo a bênção de Deus para esse final de semana. Ó Deus, obrigado. Obrigado pela sua palavra. Obrigado por saber que o Senhor nos consola. Nos ajude a consolar também aqueles que estão ao nosso redor. Nos ajude a ter essa atitude de partilhar, de repartir aquilo que temos recebido do Senhor. Não permita que sejamos egoístas ao ponto de guardar só para nós aquilo que recebemos do Senhor. Principalmente a consolação. Tantas pessoas precisando serem consoladas, abraçadas, amadas. E nós, a igreja, é que vamos fazer isso. Portanto, ó Pai, esteja com cada pessoa aqui presente, com cada pedido de oração, aqueles que eu não consegui ler nos comentários, mas o Senhor sabe o que tem sido escrito agora. Eu quero clamar ao Senhor pelo retiro dos jovens casados, que seja um tempo de comunhão, de alegria, de restauração, de mudanças, ó Pai. Por todo o nosso final de semana, pelos teens, super kids, os ensaios, os cultos, a celebração da ceia, ó Deus, esteja conosco. Pelos pastores, conselheiros, líderes de ministérios de pequeno grupo, toda a Igreja Batista Memorial de Jundiaí, esteja conosco. Perdoe os nossos pecados, oramos a Deus em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica o convite, domingo, às 9, às 16 e às 18 horas, nós temos o nosso culto de celebração e também a celebração da ceia do Senhor. Participe conosco deste momento de comunhão, neste momento onde nós vamos trazer à nossa memória aquilo que Cristo fez na cruz por nós. E você é o nosso convidado. Também amanhã, no sábado, não podemos esquecer, nós temos o contador de histórias, 3 horas da tarde lá na igreja. Você que tem filho aí, que participa do Ministério Kids, leve ele até a igreja. Nós estamos trazendo o contador de história lá de Curitiba, nesse sábado, dia 6. Vai ser bênção e a gente convida você. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, na segunda-feira, 7 horas da manhã, querendo Deus, em nome de Jesus. Espero ver você em uma das celebrações neste domingo. Deus te abençoe poderosamente.